Saudações, turma! Dando prosseguimento à última videoaula, vamos entrar através dessa nova forma de lhes conferir a matéria com o tópico razão. A definição 1 para razão é toda disposição comparativa entre grandezas, denotada por x sobre y. Outra forma de ler, x está para y, x por y, x dividido por y. Em geral, nós leremos, como já dito em sala, x sobre y. Mas venhamos agora e convenhamos acerca de um detalhe. Espera aí. Razão não seria fração? Por que falar em razão só no sentido mesmo da palavra? Ou na verdade existe um sentido mais formal, uma importância plausível acerca de razão? Em primeira instância, perceba na definição 1 a aparição de uma palavra, a palavra grandeza. Note que a palavra grandeza já é algo novo e uma das primeiras distinções de fração. Necessariamente, razão é uma fração. Conceitualmente, ela é dada como um caso particular de fração. Repito, razão é um caso particular de fração. Simbolicamente, ao dispor a razão x está para y ou x sobre y, as nomenclaturas desses termos sofrem aqui certa variação. Isto é, o que lá em fração nós temos como numerador, agora é chamado de antecedente. O que tínhamos em fração chamado de denominador, aqui em razão chamamos de consequência. Detalhe, razão é o ponto de abertura para o estudo de proporções, a partir do tópico proporcionalidade. Agora, com base na definição 1, você está compelido a saber o que seria grandeza. Logo, observe a definição 2. Definição 2. Grandezas são representações quantificáveis de elementos da mesma natureza. Isto é, sempre que em um contexto frasal, oracional, de um certo idioma, eu tiver palavra ou conjunto de palavras que indique quantidade ou indiquem quantidades, darei a esta palavra ou a estas palavras o nome, o significado de grandeza. Exemplos gerais de grandezas. Observem comigo. Exemplos gerais de grandezas. Item A, idades. A quantificação da temporalidade virtuosa, física e em alguns casos sim metafísica de seres vivos, bem como seres que estão em nossa flora. Item B, massa, isto é, a medição em geral em grama ou quilogramas, em alguns casos miligrama, de um corpo. Volume, o espaço que um objeto, nesse caso também um corpo, ocupa no espaço. O volume em geral é medido em metros cúbicos, veremos isso mais para frente. Outra identificação de grandeza, área, a medida da superfície. Essa é a definição de área. Área significa a medida de uma superfície, seja ela regular ou não. Velocidade, outra quantificação. Perceba que essas palavras, até o item E, você deve encará-las com o seguinte significado. Bom, eu tenho palavras, essas palavras aparecem no meu cotidiano, e o que elas querem dizer? Alguma quantidade. Sempre que uma palavra ou mais palavras identificarem, derem sentido à quantidade, ali nós temos uma grandeza. Escute o seguinte exemplo. 2 pedreiros erguem um muro que possui 20 metros de comprimento e 3 de altura. Eles fazem tal tarefa trabalhando por dia 8 horas e terminam a construção desta forma predial ao fim de 15 dias. Nesta minha frase você percebeu uma série de elementos que estão o tempo todo sendo quantificados: número de pedreiros,
o tamanho do muro espacialmente falando, a quantidade de horas que os pedreiros trabalham a cada dia, a quantidade de dias que eles terminam a execução da construção de um muro. Inevitavelmente, em toda frase que você desenvolver, direta ou indiretamente, haverá alguma quantidade. Mesmo que você não encare isso diretamente, eu te garanto que por mais linguístico ou por mais humano que seja uma forma de pensamento ou afirmação, ela sim, ainda que não diretamente, repito, indiretamente terá quantificações por trás. Muito bem, então antes de passar para os exemplos, eu vou logo arrumar aqui os exemplos, colocar na posição, ok? Um exemplo de razão aqui para a gente. Perceba, antes desse exemplo, fazendo um resumo do que foi dito até aqui, resumindo, razão é um caso particular de fração. A razão, ela é estabelecida entre a comparação de duas grandezas, sendo esta última grandeza toda e qualquer forma de quantificação daquilo que esteja ou não à sua volta. Quantificou, grandeza. Tem um sentido quantitativo, variável quantitativa, grandeza. Ok? Olha esse exemplo. Exemplo de razão. O número de homens a se formar em matemática está na razão de 11 quartos em relação às mulheres que também formam-se nesta área científica. Que significado, que significante nós temos através desse exemplo, esta afirmação? Note que a frase ela é iniciada colocando em evidência a quantidade de homens. Número de homens é uma grandeza. Mais para frente, número de mulheres é outra grandeza. Eu tenho duas grandezas aqui. A grandeza que envolve quantidade de homens e a grandeza que envolve quantidade de mulheres. A razão que está para 11, estando para 4, representa a relação de pessoas que se formam em comparação a outras pessoas. Isto é, grupo de pessoas, grupo de homens, que se formam em comparação ao grupo de mulheres. Daí nota o seguinte: se eu tenho a razão em 11 quartos, isso significa dizer que a cada 4 mulheres que se formam em um curso de matemática, nesse exemplo, 11 se formam. Repetindo, a cada 4 mulheres que se formam, em geral, em um curso de matemática, você tem 11 homens se formando. Logo, olha exatamente como a definição se encaixa aqui. Depois que você comparou grandezas, você tem uma razão que na ordem, a ordem dessa razão, 11 para 4, claramente obedecerá ao raciocínio lógico, o raciocínio lógico da estrutura do exemplo. Isto é, se eu começo falando de homens, o número de homens em primeiro, depois o número de mulheres, nessa fração, o valor do antecedente é a identificação do número de homens. O valor do consequente é a identificação do número de mulheres. Então, a cada 4 mulheres, 11 homens se formam. Perceba aqui um exemplo trivial, inicial de razão. Veja agora comigo novos exemplos. E nesse caso, exemplos que vocês, com certeza, em algum momento da vida de vocês, eu acredito, ouviram falar nessas razões muito famosas. Observe abaixo. Exemplos clássicos envolvendo razão. Item 1. I é igual a desenho sobre realidade. Que razão é essa? Quem se lembra? Muito bem, você que lembrou, mas para quem não lembrou, não há do que se preocupar. Esse representa escala. Escala é uma grandeza utilizável, por exemplo, em cartografia. Quem trabalha com projetos de construção e acoplação de elementos elétricos em vias prediais, quem trabalha com projeções em AutoCAD para plantas baixas, vistas aéreas, quem trabalha em geral com alguma engenharia,
e vai desenvolver uma realidade anteriormente a esta, trabalhou no projeto. E, consequentemente, para fazer referência entre o que está desenhado e o que será uma realidade, ele usa uma medida chamada escala. Escala, este ezinho, ele representa a razão entre o que você pode medir em um mapa, em um projeto de um engenheiro civil, um engenheiro eletricista, enfim, e o que essa medida no desenho vai representar com relação à realidade. Se você, por exemplo, pega uma escala, a escala de 1 para 10 mil, e você tem duas cidades no mapa, cidade, por exemplo, aqui, vou colocar esse 1 como uma cidade e esse 2 como uma cidade. Aí eu peguei minha régua, medi de 1 até 2, 5 centímetros. Se a escala desse mapa, que é de 1 em 10 mil, está em centímetros, o que eu posso falar é que a cada centímetro que eu medir no mapa, na realidade eu terei 10 mil vezes este tamanho. Então no desenho eu tenho 1 centímetro, na realidade eu teria 10 mil centímetros. Como eu medi a distância de 1 a 2, como se fossem duas cidades em um mapa, e eu falei que teria 5 centímetros, então eu tenho 5 centímetros no desenho, e na realidade eu teria 50 mil centímetros de distância, na realidade, entre 1 e 2. É evidente que quando você vai falar em distâncias que envolvem cidades, você coloca isso em quilômetros. Daí, o que tu tem que fazer? Transformar 50 centímetros, esse exemplo, em quilômetros. Como fazer isso? Você verá em instantes no novo assunto. Agora, antes de terminar essa aula, observe aqui o item 2. Outro exemplo de razão. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Quem foi o indivíduo que desenvolveu esta constatação? História da matemática. Arquimedes. Quando resolveu o problema que envolvia saber se a coroa de um rei era de fato de ouro puro. A densidade de um material está na razão de sua massa para o seu volume. Massa em quilogramas, volume em metros cúbicos. Um material possui uma densidade. Todo material, a nível físico-químico, possui uma densidade, que seria, entre aspas, uma sensação de peso. E a razão da sua massa para o volume, que ele ocupa no espaço, identifica a sua densidade. Em 3 e 4, você tem em 3 um exemplo, que é a razão da taxa de variação em um limite, que define uma derivada, cálculo 1. No item 4, o famoso IMC, massa dividido por altura ao quadrado, mais um clássico exemplo de razão. No item 3, quem já fez cálculo 1, está lembrado dele? Essa razão que varia na função em f, com a variação ΔX entre x e x0, é a derivada de f no ponto x0. Alunos, até a próxima aula.